A revista Veja fez uma matéria de uma entrevista que eles fizeram com o Eduardo Bolsonaro e eles colocaram na capa bem grande assim: são sucessivos abusos. Quando eu li a manchete eu pensei, oxe, Bananinha foi abusada, é? Quem será que foi? Será que foi o pastor? Brincadeira, pessoal. É claro que a Veja, para quem não sabe, ela faz essas capas sensacionalistas, né? Sempre para ajudar a direita e a extrema direita. Algumas pessoas falaram até que a Veja faz isso desde a época dos militares, que a Veja era um braço dos militares. Por exemplo, quando o Lula estava sendo acusado lá no negócio do triplex, lá do mensalão, aquelas coisas todas, a Veja colocava capas bem grandes, com o Lula na capa vestido de prisioneiro, ou ele preso, ou ele atrás das grades, ou qualquer referência desse tipo. Colocaram até máscara de bandido assim no Lula, sabe, para dizer ele é ladrão, ele sabia de tudo, para influenciar a opinião pública, achar que o Lula realmente era um ladrão. Já quando o Bolsonaro, com esses escândalos todos de joias, tentativa de golpe, falsificação de vacina, tudo mais que o Bolsonaro fez de crime, a Veja fez uma capa com ele, uma foto até bonita, dizendo assim: o candidato sou eu. Então vocês notam a diferença, né, do editorial da Veja, né? Quando é o Bolsonaro, eles colocam ele como se ele fosse um estadista, né, um chefe de Estado. O candidato sou eu, mesmo com tantos crimes e escândalos nas costas. Quando era o Lula, que já tinha sido presidente 2 vezes do Brasil, eles tratavam como se ele fosse um bandidinho qualquer. É o mesmo que eu falei naquele vídeo do Posé do Rodo, que algumas pessoas não entenderam, pessoal, que esse tratamento diferenciado, isso pesa muito na opinião pública. Entendeu? Você pegar um cara que já foi chefe de Estado 2 vezes do Brasil e colocar ele com uma roupinha de bandido como se fosse um criminoso, isso pesa na opinião pública. E é o mesmo que a Veja está fazendo agora. Talvez porque o Bolsonaro não pode ser mais candidato, eles colocam o Bananinha com uma foto bem forte, né, como se ele fosse um cara forte, tá? um cara poderoso, um cara que seria um chefe de Estado, e coloca lá: são sucessivos abusos, né? E coloca a entrevista do Bananinha, cheia de mentiras, é claro. E aí o que acontece, pessoal? Os bolsonaristas estão espalhando em massa essa entrevista da Veja. Eu acho até engraçado, né, que quando o Bolsonaro era presidente, eles não confiavam em imprensa nenhuma. A própria Veja uma vez fez uma matéria negativa sobre o Bolsonaro. Não sei se vocês lembram disso, teve um velho besta do bairro Nobre aqui de São Paulo, que ele chegou na banca, comprou todas as revistas Veja para jogar no lixo, achando que ia dar prejuízo para a revista. Na verdade ele comprou todas. Lendo ou não lendo, a empresa recebeu o dinheiro. Então, pessoal, agora quando a Veja faz uma capa com Bananinha, eles ficam todos eufóricos, né? E estão espalhando aí pelas redes sociais, não só a entrevista, mas eles estão colocando legendas, pessoal, do tipo: Eduardo Bolsonaro vai ser o presidente. Você apoiaria o Bananinha como presidente? Ai, que bom, esse aqui vai representar o Brasil. A esquerda já está se tremendo de medo do próximo presidente. Virou um efeito manada. Que não é bem um efeito manada espontâneo, né? Uma coisa, não é tão orgânico. São eles que organizam isso para sinalizar para a gadaiada inteira. Já que o Bolsonaro não vai ser candidato, ou não pode, o próximo vai ser o Bananinha. Então eles estão encabeçando esse movimento com força, pessoal. E eu sinto que tem alguma coisa muito estranha por trás disso, tá? Eu vou explicar. Primeiro, o Bananinha já está encrencado aqui no Brasil, porque ele estava nos Estados Unidos cometendo crime, que nem o pai dele, né? Adora cometer crime. Crime de lesa pátria, obstrução da justiça, né? Tentando intimidar os juízes que vão julgar o pai dele, apelando para autoridades internacionais, o que é crime de lesa pátria, né? Conspirar contra o próprio país. E o Gonê já pediu até a Polícia Federal para abrir um inquérito. Então ele pode, com certeza, esse inquérito ser indiciado, aí ele pode perder o passaporte e ter a prisão preventiva decretada. E o que vai acontecer? Ele não vai colocar os pés nunca mais no Brasil. Porque se isso sair, ele for indiciado, ele nunca mais vai pôr os pés no Brasil, porque ele vai ter medo de ser preso ou ter o passaporte retido. Enquanto nos Estados Unidos, bem ou mal, ele vive de boa lá. Então, para que eles estão fazendo essa campanha toda para o Bananinha presidente? Meio estranho, né? Um cara que provavelmente não vai voltar mais para o Brasil. Na verdade, ele vai ter dificuldades financeiras, né? Porque se bloquear as contas dele e do pai dele, ele vai começar a não ter dinheiro, né? A fonte seca. Então, por que estão fazendo esse movimento? Bom, pessoal, tem 2 coisas por trás desse movimento. A primeira é para alimentar aquela narrativa de perseguição, né? Porque mesmo sabendo que o Bananinha está mais enroscado que não sei o que, eles ficam querendo falar que ele é o próximo candidato para aumentar essa narrativa de perseguição. Porque aí, quando ele for indiciado pela Polícia Federal e não puder ser candidato a nada, nem voltar ao Brasil, eles vão começar a espalhar nas redes: está vendo? O Brasil é uma ditadura. O cara que ia ser o próximo presidente, o que está liderando as pesquisas no lugar do Bolsonaro, não pode ser candidato. O Xandão é uma ditadura, o Brasil persegue a direita, só a esquerda pode lançar candidatos, a direita não. Sendo que eles sabem que o Bananinha está enroscado e cometendo crimes, mas eles fazem de propósito para alimentar a narrativa deles de que o Brasil é uma ditadura. Para quê? Eu não sei. Eles não vão obter resultados práticos, só vão se ferrar. Mas é a narrativa que está por trás disso. Segundo ponto:
Está havendo um movimento aí de governadores, encabeçado pelo Tarcísio de Freitas, para lançar uma candidatura chamada Direita Sem Bolsonaro, onde o candidato poderia ser qualquer um deles, Zema, Caiado, Ratinho Júnior, ou o próprio Tarcísio, que seria o mais provável, e dando um chega para lá no Bolsonaro, porque eles sabem que o Bolsonaro está inelegível e vai ser preso. É só o Bolsonaro que fica nessa neura maluca dele, o candidato sou eu, sendo que isso aí não existe, tá? Não tem como ele reverter essas coisas que já avançaram. Então talvez esse lançamento dos bolsonaristas de Bananinha como candidato seja para se contrapor ao Tarcísio. É uma hipótese. Alguns acham até que é uma disputa interna entre o Bananinha e a Michelle, que a Michelle também eles cogitam como candidata. Mas me dá a impressão que eles querem contrapor essa turma da direita sem Bolsonaro. Dessa impressão. O que mostra também, pessoal, que esses governadores, eles estão cheios já um pouco da trairagem do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro fala que o candidato é ele, ou se não for ele, os dois únicos nomes que ele aprovaria seriam a Michelle e o Bananinha. Quer dizer que ele só apoiaria esses dois para candidato. Ele deu uma entrevista, não lembro se foi para uma jornalista, não lembro o nome dela, onde ela perguntou alguns nomes. O Tarcísio é um cara bom, mas não consegue ser presidente. Aí o Zema é um cara bom, mas não consegue ser presidente. Aí o Bananinha, aí esse eu apoio. E a Michelle, essa eu apoio se ela me colocar como ministro. Quer dizer, o Bolsonaro é tão cretino que os caras que já estão governando estados, que têm experiência administrativa, da administração pública, para eles nem é bom para ser presidente. Já a Michelle, que nunca ocupou nada, nunca trabalhou, acho que nem de carteira assinada na vida, ele acha que ela seria apta para presidir um país como o Brasil. E o mais louco disso é que tem gente que votaria nela, para presidir um país do nosso tamanho, uma das maiores economias do planeta, o quinto maior em tamanho. Ele acha que uma pessoa que não tem experiência política alguma seria uma boa presidente do Brasil. Ou o próprio filho dele, né, como deputado também não fez nada, que nem o Bolsonaro, é tão escroto quanto o pai, tão criminoso quanto o pai, e esse seria bom presidente. Então os governadores, eles começam a sinalizar, pessoal, inclusive o PL também, lá do Valdemar, que eles estão meio de saco cheio do Bolsonaro, que o Bolsonaro está ficando meio senil da cabeça. Ele sabe que está inelegível, 2026 está logo aí, não dá nem tempo de reverter. Ele sabe que vai ser preso logo, talvez até em setembro, mas segundo algumas informações pode ser adiado até abril. Isso se ele não pegar uma preventiva semana que vem, tá? Também tem esse risco. E mesmo assim ele fica nesse discursinho idiota, né? O candidato sou eu. Dando a entender que ele está pouco se lixando pro partido, pra direita, pros ideais da direita, né? Ele só quer ter o poder. Ele quer o poder pelo poder. O candidato é ele ou ninguém mais. Então vamos supor que o Tarcísio se lance candidato a presidente. O Bolsonaro não ia apoiar o Tarcísio. Olha como ele é canalha. Mesmo o cara tendo sido ministro dele, tendo sido governador, ajudado por ele, um braço direito dele, foi até testemunha de defesa dele lá no STF, Bolsonaro não apoiaria. Ou seja, vamos supor que fosse Tarcísio e Lula, candidato a presidente no segundo turno. Bolsonaro ia ficar assim: eu não apoio esse cara, o candidato sou eu. E é capaz até dele queimar o filme do Tarcísio, né? O que seria bom, que ia ajudar o Lula, mas dele queimar o filme do Tarcísio, como ele fez com tantas pessoas que eram do bolsonarismo, que aí ele fala depois que é traidor comunista. Tarcísio é traidor comunista, não é? Aí não ia apoiar o Tarcísio. Aí arrisca até o Lula ganhar de novo por causa da cretinice do Bolsonaro. Essa é a verdade. Então ele é tão cretino que para ele só pode ser alguém da família dele, porque ele não confia em mais ninguém. Esse cretino. E mesmo assim fica um bando de gente aí babando o ovo dele, tentando idolatrar esse bosta do Bolsonaro. Mas enfim, pessoal, tá estranha essa movimentação de querer lançar o Eduardo. Os bolsonaristas estão postando esse massa. Para mim é isso aí, é um contraponto ao Tarcísio e para aumentar a narrativa deles de perseguido. Só porque o Bananinha tem forte chance de ser presidente, o Xandão e o Supremo estão perseguindo ele. Para mim é para alimentar também essa narrativa deles, que na prática não vai acontecer nada, não vai mudar uma vírgula na prática. Ele vai continuar lá fora sem poder voltar para o Brasil com medo, o pai dele vai ser julgado, condenado e preso, e a vida vai continuar normal aqui no Brasil. Essa narrativa dele só vai servir para eles e para essa gadaiada maluca viver no mundo da imaginação. A verdade é essa, porque na vida real aqui na prática não vai mudar em nada. Tá bom, galerinha? Então tá aí, pessoal, quem gostou do vídeo dá um like, ativa o sininho, considere entrar naquela lista de avisos que eu tenho, o WhatsApp, o Telegram, tá aqui na descrição do vídeo, tá? Compartilhe o vídeo aí nos grupos para as pessoas verem e comente também, que você vai ajudar bastante. Muito obrigado a todos vocês que assistiram ao vídeo, até a próxima.